palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Aonde que ela deve estar? Isso, no meu coração. Você as inculcará a seus filhos. Inculcar seria no sentido literal, a gente poder abrir a cabeça e colocar a Bíblia dentro. E, tum, né, um programa, né? Tum, baixei a Bíblia no meu celular. Então, baixei no aplicativo da Bíblia, né? Tem 6 aqui, pelo menos 5 versões no meu celular. Então, a palavra está no meu coração, eu devo inculcá-la. Muito obrigado, Naldo. Inculcá-la aos seus filhos, e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. O que ele quis dizer aqui? Aonde você estiver com seu filho, você deve aproveitar para ensinar a palavra. Se você estiver sentado na sua casa, aproveite o momento. Está batendo papo, é descontraído, ensine princípios da palavra. Se está andando pelo caminho, está andando na rua, está de mãos dadas, está no carro, está alguma coisa, aproveite, bata papo com seu filho, vai passando os princípios, vai ensinando a palavra. Está comendo, vai comer, ensina os princípios. Olha, nós começamos, toda a refeição nós fazemos primeiro uma oração, isso seja na refeição à mesa, seja no lanche que você compra na lanchonete, onde tiver, você agradece ao Senhor, você está ensinando a palavra de Deus. Você vai dormir. A minha filha, se eu esquecesse, dali a pouco ela estava com a mãozinha pequena, né, quando era criancinha, né? Pai, esquecer de botar a mão na cabeça, né? Por quê? Porque eu ia antes de dormir, normalmente eu falava algum versículo, alguma coisa, orava impondo as mãos. Então isso é o que? Você está aproveitando para inculcar a palavra de Deus em seus filhos. E é isso que o texto de Deuteronômio diz. Ele está falando, vai passando de geração em geração, porque daí o filho aprendeu, ele vai passar para o outro filho, que vai passar para o seu filho, que vai passar para o seu filho. Deus, ele olha tudo de forma geracional. Então nós também temos que olhar nossas famílias de uma forma geracional. E a família, ela é a célula mãe de toda a sociedade. Nós vivemos na terra máter do Brasil, né? Cidade mãe do Brasil, que Brasil nasceu em Porto Seguro. Então a gente ouve falar muito da terra máter do Brasil, terra mãe. Então a família é a célula mãe de toda a sociedade. E a sociedade, o comportamento social é determinado pela saúde da família. Se as famílias estão bem, nós vemos um bom comportamento da sociedade. E nós estamos vendo isso de forma geral? Não. Então é sinal que as famílias estão enfraquecidas, os valores estão enfraquecidos. Então a sociedade é o reflexo da família. E hoje, sendo o Dia dos Pais, eu quero falar sobre alguns dados, já que o título dessa meditação é Pai, um referencial que faz diferença. Há 12 anos, isso segundo registros dos cartórios de registro de pessoas naturais, então na certidão de nascimento há 12 anos atrás, 5 milhões e 5.500.000 crianças não tinham o nome do pai no registro, na certidão de nascimento. Eu pesquisando dados atuais, não peguei o número preciso, mas matérias dizem que esse número cresce 6% ao ano. Então, hoje, 9.500.000 crianças e adolescentes não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento, sendo que o Brasil tem uma população de cerca de 220 milhões de pessoas. É um número muito expressivo, porque 10% da população seria 12 milhões, aliás 22 milhões, né? Então, está chegando muito próximo de 5% já da população não ter o nome do pai na certidão
de nascimento. Isso é algo muito expressivo e falta o referencial paterno, já que o pai não quer nem registrar o seu nome. O papel do pai é muito importante no reflexo do futuro de uma criança que teve um pai presente ou um pai ausente. A criança que teve um pai presente em seus momentos especiais, sejam simples ou casuais, como eu estava falando, no dia a dia, e tem uns especiais, né, que dá acompanhamento na escola, numa formatura, em algo nesse sentido, o pai faz toda a diferença. Um artigo publicado pela Associação Americana de Psicologia, falando sobre as memórias da relação calorosa com o pai durante a infância, estão diretamente relacionadas na capacidade como o adulto, então, o adolescente adulto vai enfrentar o estresse do dia a dia, porque nós temos um estresse, a sociedade em si já é um estresse, porque nós temos excesso de informações. Você sabia que na palma da nossa mão nós temos mais tecnologia que os primeiros astronautas, que é a própria NASA, que foram na década de 60, se não me engano, 68, quando eu nasci, quando os homens foram para a Lua. Então, na palma da mão nós temos mais tecnologia. Essa tecnologia é aliada à informação que nós temos o mundo inteiro na palma da nossa mão. Então, é algo muito estressante, todo esse contexto, essa quantidade de informações, a dificuldade de concentração e tudo, mas a questão de um pai ser presente nos momentos casuais e nos momentos especiais da criança vai determinar como ela vai enfrentar esse estresse do dia a dia. Então vamos ver isso aqui, na saúde mental. Os homens que relataram ter mantido uma boa relação com o pai durante a infância tendem a ser menos impulsivos na forma como reagem aos eventos estressantes do dia a dia, em relação àqueles que não tiveram pai. Então, tem a questão estressante, algo que pode dar uma explosão, às vezes, da carga emocional, que vai reagir, muitas vezes, de uma forma violenta, agressiva. Aqueles que tiveram pai presente, eles têm mais domínio próprio para não explodir na hora do momento do estresse. Então, isso já é algo muito interessante. Seguindo a pesquisa essa e outras que nós fizemos juntos, o pai presente, ele fortalece a identidade da criança e depois, posteriormente, como um adolescente, um adulto. Vamos ver, o pai presente na vida de uma menina que tem o pai presente, o pai que abraça, o pai que ama, o pai que ensina, o pai que corrige quando é necessário, o pai que sabe o momento certo de dizer não, que tem muitos pais que não dizem não para a criança, e a criança o que ela mais precisa ouvir é a palavra não, para ela não crescer sem limites. Então, a criança, a menina, agora estou falando do caso da menina, uma menina que tem um pai presente e participativo não sente necessidade de namorar antes do tempo. A minha filha mesmo foi namorar já adulta, né? O primeiro namorado casou, né? Já era mulher feita, adulta. Por quê? Porque ela teve um pai presente. O pai, ele tem que ser o primeiro a dar o buquê de flores para a menina. Então, para não encontrar, tem que ser o primeiro a dar o buquê de flores. O pai precisa dizer que ama, o pai precisa abraçar a menina, porque se ela não encontrar isso na figura paterna, ela vai encontrar fora, ela vai querer namorar, porque nós vemos crianças, né, pré-adolescentes, 9, 10 anos, já falando de namorado, beijando meninos, buscando, e muitas vezes, né, se aproveitam os homens adultos, e você olha, o que ela viu? Por quê? Porque faltou o pai. Então, um pai presente na vida da menina
fortalece a identidade feminina dela, e essa questão dela não buscar um relacionamento, no relacionamento amoroso, a falta do pai que ela teve. O pai presente na vida do menino. Quantos aqui já viram menininho pequeno, 7, 8 anos, né, pegando o barbeador, passando? Tem algum pelo na cara? Não tem, né? Mas é o quê? Ele tende a imitar, porque o pai é a figura, é o pai herói, né? O meu herói, meu tudo, é meu pai. Ele é o grande referencial na vida da sua criança. Ele quer sempre imitar, e a presença paterna ajuda a afirmar a masculinidade do menino, fazendo-o um homem. Muitos meninos que têm um comportamento efeminado é devido à ausência paterna, então ele vai copiar a mãe. Eu não estou dizendo que a mãe não tem que ser presente, tem que ser pai e mãe. Hoje eu estou falando especialmente sobre o pai, e esse alto índice de falta de pai, e não é só na certidão de nascimento, é o alto índice de pais ausentes, pais que vivem numa mesma casa, mas são ausentes dos filhos, que a gente chama filhos órfãos de pais vivos, né? Porque o pai não está nem aí para aquela criança. Então, o pai, ele tem um papel fundamental na identidade, tanto da menina quanto do menino. Agora, a rejeição paterna, que é isso que eu falei agora, da ausência. A rejeição traz mágoas e marcas profundas, traz dores físicas e emocionais na criança, e a dor emocional, ela pode ser vivida por anos, refletindo na vida adulta, levando a insegurança, hostilidade e muitas vezes com a tendência da agressividade na vida adulta. Isso porque a rejeição. Mas a rejeição, quando tratada, talvez esteja me ouvindo e você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Eu quero trazer o exemplo de um homem da Bíblia, que ele foi rejeitado pelo seu pai, ele foi rejeitado pela sua mãe, ele foi odiado pelos seus irmãos, mas ele encontrou na presença de Deus o refúgio para tudo aquilo que ele precisava. Eu estou falando do grande herói da Bíblia, o rei Davi. Mas por que ele foi rejeitado? Conta livros extras bíblicos, né, históricos, que Davi, ele foi o fruto de um relacionamento extraconjugal do seu pai, mas ele foi morar com o seu pai e, no caso, a sua mãe madrasta, né? E ele era rejeitado por ambos. Como que nós vemos isso? Quando Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, e ele chega para Jessé e diz: olha, Deus me mandou almoçar aqui com vocês hoje, vou oferecer um sacrifício e tem que estar, todos os seus filhos têm que estar aqui presente à mesa. Todos os seus filhos estão aqui? Jessé diz: sim, todos os meus filhos estão aqui. E aí Samuel manda cada um vir passando na frente dele, e o Espírito Santo diz: não é este, não é este, não é este, não é este. E passaram 7, todos que estavam ali. E Jessé olha para Samuel olha para Jessé, que era o pai de Davi, e disse: todos os seus filhos estão aqui? Aí ele pergunta de novo, porque Deus não disse que era nenhum desses. Tem um ainda que está lá cuidando do rebanho. O que ele estava expressando com isso aí? Quando ele diz: todos estão aqui, os que eu aceito como filho, eles estão aqui. Tem um que eu trato ele, nem trato como filho, está lá cuidando do rebanho. Então Davi, ele foi rejeitado pelo pai, foi odiado pelos seus irmãos, porque quando outros relatos mostram isso aí, desse ódio que os irmãos tinham dele, talvez por ser desse relacionamento extraconjugal, pela rejeição paterna. Mas Davi, ele tinha tudo para ser então um homem amargurado, depressivo. Por que depressivo?
porque ele era colocado de escanteio. Ele não ficava durante o dia apenas cuidando do rebanho de ovelhas. Eles tinham que ir para pastos distantes. Então Davi, com certeza, ele passava às vezes semana, 2 semanas, longe de toda a sua família, só ele cuidando do rebanho. Agora ele solitário, ele poderia afundar na depressão por causa da sua rejeição, dizer: ó, que raiva, ai, meu pai me abandonou, meus irmãos me odeiam, ninguém me ama. E ele poderia, mas ele tomou uma atitude. No Salmo 27, 10, ele diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, contudo o Senhor me acolhe. O que ele estava dizendo? O que ele fez ali naquelas noites e dias solitários que ele estava? Ele se apegou com Deus, ele entendeu que Deus poderia ser o Pai, e ali diante daquele momento de solidão, de pessoas, mas de homens, mas com a presença constante de Deus na sua vida, foi que ele escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ali também ele teve uma outra experiência que eu não vou relatar agora, mas ali ele também escreveu esse: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, eu sei que eu estou acolhido com meu pai. Ali ele começou a escrever suas lindas canções, seus lindos poemas, dedilhando a sua harpa diante do Senhor, escrevendo as mais lindas canções, nesse momento de solidão que seria para o homem, mas ele não estava solitário nenhuma, porque a glória do Senhor com certeza envolvia, porque ele estava adorando a Deus, e Deus habita no meio dos louvores, no meio da adoração genuína, porque a Bíblia diz que Deus procura quem adora dessa maneira. Ali Deus declarou: este é o homem segundo o meu coração. Foi ali sozinho que Deus disse: este é o homem segundo o meu coração. Foi ali naquelas experiências, eu fico imaginando que ele relata para Saul, que ele matou um leão, que ele matou um urso, agarrando com a mão. Imagina a cena comigo, e eu imagino ele naquela glória, naquela adoração, e está ali o rebanho, e de repente ele percebe que um urso agarrou uma ovelha, e ele diz: Senhor, o Senhor está comigo, eu vou na festa, eu vou. E vai, corre, pega, não pega, se agarra por trás no urso, mata-o. Olha que experiência. O urso pesa 300, 400 quilos. Às vezes eu fico assistindo, tem um programa no Discovery, frente a frente, cara a cara com feras, que são pessoas que escaparam de ataques de animais ferozes, e eu até comento: o urso não tem para onde fugir, porque o urso corre muito, o urso sobe em árvore, o urso nada, ele corre mais que a gente, nada mais que a gente, sobe mais rápido na árvore. Para onde você vai fugir? E Davi, naquela experiência, ele vai, pega, não pega, pegou e matou um urso. Aí no outro dia, isso na experiência, eu imagino assim, ele, Deus, ali naquela cena: Senhor, é um urso, mas eu não vou ficar com medo não, eu vou encarar, eu vou cair para dentro. Aí no outra noite, outro dia, quando ele viu, era um leão que estava saindo com uma ovelha, e disse: Senhor, eu já matei um urso. Então esse leão aí, o rei dos reis é o Senhor, ele é o rei dos animais. Eu pego, não pego? Peguei e matei, por causa da experiência dele. Ao invés de ele ficar se lamentando a sua rejeição familiar, ele se apegou com o Senhor. Eu quero dizer para você: se você foi rejeitado, se apegue com o Senhor, faça como Davi. Ele não ficou lamentando, mas ele se apegou com o Senhor, e as experiências mais extraordinárias que ele teve com Deus, foi no tempo que ele não era conhecido por ninguém, mas ele se apegou com o Senhor. Eu quero dizer para você: se apegue com o Senhor. Deus não rejeita. Se você foi abandonado pelo pai, pela mãe, seja por quem for, não fique se lamentando, perdoa eles. Davi perdoou. Como que nós sabemos que Davi perdoou? Porque quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele acolheu os seus irmãos, acolheu os seus pais, levou para um reino particular, que era amigo dele, disse: acolhe meu pai, acolhe minha família, para que Saul não os mate. E depois nós vemos sobrinhos deles fazendo parte do exército, tudo mais, exército pessoal dele. Então ele perdoou,
perdoe, porque Deus não te rejeita. Papai, você tem um papel muito importante na formação da identidade do seu filho. Vamos orar? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro primeiramente, ó Deus, para alguém que tenha sido rejeitado. Davi foi rejeitado pelo seu pai e pela sua mãe, mas não foi rejeitado pelo Senhor, e ele teve essas experiências tremendas contigo. Eu oro, ó Deus, por quem foi rejeitado, para que agora, Deus, eles tenham força para buscar ao Senhor, para perdoar quem rejeitou ele, ó Deus, e ele possa ter experiências extraordinárias, porque o Senhor recebe como filho todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Pai. Eu oro ainda, ó Deus, pelos pais que estão me ouvindo. Pai querido, talvez algum deles não tenha sido esse referencial, ouviu esses índices tão tristes, ó Pai, mas ele pode, neste momento, se voltar para o Senhor e ser um pai presente, ser um referencial para o seu filho. Eu oro por aqueles que já têm sido esse referencial, para que dia após dia o Senhor guarde do maligno, eles permaneçam firmes com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória